Oi, meninas. Fico muito feliz com o interesse de vocês pelo projeto, por apresentarem os trabalhos que vocês estão desenvolvendo é, neste evento, que é um evento comemorativo dos 10 anos do CELB. É, eu falo com muito orgulho deste projeto, porque eu fui uma das idealizadoras e das fundadoras desse projeto 10 anos atrás. Eu era, como vocês, né, uma aluna de graduação que tinha desejo de trabalhar no mercado editorial e não sabia por onde começar, porque na UERJ não temos disciplinas que formem profissionais dos livros. Então, quando eu ingressei na faculdade, pensei que me aproximaria desse objeto tão caro para mim, mas as disciplinas não me contemplavam e eu pensava, gente, mas eu estou sendo preparada para ser professora, não era essa a proposta, não era essa a ideia. Então, encontrei uma dupla de amigos tão inquietos como eu, o Yuri, que estava aqui com vocês na chamada, que vocês devem conhecer, porque ele é muito ativo no CELB, ele está sempre dando o rosto dele né, nos nossos projetos. Eu sou um pouco tímida com coisas digitais, assim, tenho um pouco de dificuldade, inclusive, com essa tecnologia, admito. Então apareço bem menos. Mas Yuri e uma colega que já não faz parte do projeto mais, que é a Thaisa, e nós mobilizamos um professor na época que topou abraçar esse projeto conosco, e a gente, via diretório acadêmico, fez nascer o CELB, ainda não institucionalizado, ainda como selo editorial. Então, se vocês tiveram dúvida em algum momento de por que CELB, Laboratório de Publicações Lima Barreto, por isso, porque nós nascemos como selo editorial Lima Barreto, vinculado ao Diretório Acadêmico Lima Barreto. E em algum momento nós fomos institucionalizados, isso tem 7 anos, ganhamos o nosso prefixo editorial, nós temos realmente tá ótimo, obrigada, Sogra. Nós ganhamos o nosso prefixo editorial, nós podemos publicar e continuamos fazendo com o mesmo desejo e com a mesma paixão projetos que contemplem e que formem de forma teórica e prática essas pessoas inquietas como nós e com desejo de trabalhar com livros. Ah, que ótimo, eu dei essa introdução enquanto a Ana Carolina estava chegando. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia. Então, eu acho que nós já podemos começar. Estamos todas aqui. O nosso desejo de desta vez, nós nunca fizemos isso, fazer sessões de comunicação, foi para dar voz mesmo a pessoas que estão fazendo pesquisas, porque nós já fizemos inúmeros eventos no modelo do que nós fizemos nas mesas, né, com convidados, com pessoas que já trabalham no sistema editorial e que podem, a partir de uma experiência própria, ajudar nessa formação, nesse momento que nós queremos oportunizar. Mas nós nunca demos oportunidade para pesquisadores. E eu estou agora no mestrado, e pensei que isso seria interessante. Eu sei que é um desejo, né? E é importante a gente praticar mesmo, trocar, ouvir outras pessoas que estão pesquisando. E propusemos isso, a gente teve uma grande demanda de estudantes, assim, de pesquisadores, pessoas de fora do Rio, teve trabalho da UNB, teve trabalho de São Carlos, de Santa Maria, né, no sul. Então, a gente agrupou por eixos temáticos. Então, nesta mesa, nós estamos falando sobre leitura, infância e representatividade. Então, vamos ter trabalhos que vão falar sobre esse tema transversal, né? E aí eu vou pedir para vocês, por causa dessa minha dificuldade com tecnologia, um pouquinho de paciência e pedir para que cada um projete sua própria apresentação. Pode ser assim? Ótimo.
A gente pode começar pela Mariana Oliveira, da UFRJ, ela faz produção editorial, e ela tem a proposta de pensar o Clube Artemis, que eu achei interessantíssimo. O trabalho dela se chama Clube Artemis, a construção de um clube de leitura infantil. E estou muito interessada em te ouvir, Mariana. A partir de agora, eu vou contar 10 minutinhos. Eu vou pedir para que todas vocês respeitem esse tempo, tá, meninas? Porque a gente tem uma sequência de trabalhos, então temos convidados de fora que vão estar conosco às 10, então a gente vai ser bem fiel ao tempo. Eu vou chamando essa sua atenção a cada 5 minutos, tá, Mariana? Assim, eu vou levantar a minha mão quando faltar 5 minutinhos, só para você saber que já chegou na metade do seu tempo. Mas aí, de repente, você controla o seu tempo por aí, tá bom? Pode começar. Bem-vinda. Bom dia, me ouvem bem? Sim. Tá, beleza. Vou projetar aqui, só um segundo. Bom, como a Nayana já falou, eu sou a Mariana. Eu estou no 8º período de produção editorial na UFRJ. E ao longo da faculdade eu tive a oportunidade de pensar esse Clube Artemis. Um segundo. O seu microfone desligou, Mariana. Voltou. Que é a construção da proposta e da seleção de um clube de leitura voltado apenas para crianças, assim, de várias idades. E, basicamente, a gente começou a pensar nessas questões ao longo da disciplina de edição de livros na faculdade, em que a gente, fazendo uma leitura de vários textos teóricos que falavam sobre os diversos aspectos do livro infantil, e de como pensar a edição de textos, a gente percebeu que, tipo, existem muitas nuances, muitas questões na literatura infantil dos dias de hoje, que existe muito essa concepção de que tudo precisa ser pedagógico, tudo precisa ser feito para ensinar algo para as crianças. E, ao mesmo tempo, como que a gente determina essa qualidade desse mercado, né? Tipo, como que a gente vai pensar o que é qualidade para as crianças? E será que realmente, tipo, a gente tem que escolher? Não, a gente só pode falar de determinados temas. Esse tema eu acho que não cabe para criança. Eu não acho que um determinado sentimento cabe a gente falar com uma criança. E diante de todas essas questões, como que a gente pensa a formação de leitores, né, na infância? Como que a gente apresenta esse universo para as crianças e mantém elas interessadas e forma leitores para a vida inteira? E diante de todas essas questões, eu e mais 4 amigas, inclusive Maria Eduarda e Carol, que estão aqui, um agradecimento a todos. A todas a gente pensou uma proposta na literatura infantil, sem faixa etária específica, mas com uma curadoria de obras que seriam pensadas, escritas, desenhadas, produzidas ou protagonizadas por personalidades femininas. E a partir disso tudo, a gente foi pensar quais seriam essas primeiras obras e, e determinamos alguns critérios que a gente teria nessa escolha, né? Então, tipo, a gente determinou que seriam 5 aspectos gerais e a partir disso teriam uns subcritérios. Basicamente, seriam os aspectos gerais da obra, né, que a gente já conhece, mas também uma análise, a gente fez análise do texto, da ilustração, do projeto gráfico, e da relação entre texto e ilustração. Tipo, esse texto, ele tá deixando espaço para o leitor pensar e construir o sentido junto com o texto. Essa relação entre texto e ilustração, eles são complementares, eles são indissociáveis, eles são obras diferentes dentro de uma mesma obra. Como é que essa ilustração é feita, quais foram as técnicas escolhidas para fazer essa ilustração, ela aproxima o leitor, ela é bem elaborada, ela é pensada enquanto uma arte independente,
como uma leitura que não precisa de texto, né, considerando que estamos falando de crianças muitas vezes não alfabetizadas. E o projeto gráfico, o que, que ele propõe? Ele propõe uma capa diferente, ele propõe um corte na capa, ele propõe que tipo de questões ele está propondo para sair do óbvio, né? Enfim, e além de tudo, a gente também priorizou trazer, sempre enxergar obras com representatividade para trazer para essa curadoria. E também, tipo, pensar que, será que essas obras estão estimulando a criatividade? Será que essas obras estão estimulando a imaginação de pequenos leitores para sair dessa questão realmente de, tipo, tudo precisa ensinar, tudo precisa ser muito quadradinho numa caixa, com um propósito muito bem definido, enfim. E a partir disso, a gente escolheu alguns títulos que iriam compor isso. O primeiro é O Vestido de Afia. Ele é escrito pelo James Barrie, é ilustrado pela Ana Cunha e é da editora Olho de Vidro. O Vestido de Afia é um livro centrado numa menina africana e ele traz toda a ancestralidade, a cultura, a natureza e ao mesmo tempo associa isso a acho que não carregou um, né? Mas enfim. E ao mesmo tempo ele traz as experiências de uma menina vivendo e de uma maneira muito bela. As ilustrações são meio imitam pinturas, assim, aproximam muito a criança e trazem ela para esse universo de uma vivência simples, mas a representatividade não é estereotipada, trazem outras nuances dessa garota e a gente, inclusive, ficou encantada com esse livro. Mas tem também o Pode Pegar, que é um livro que, tipo, imita a Giz de Cera, são dois coelhinhos. Tem o menino se veste igual ao menino, a menina se veste igual a menina, e ao mesmo tempo eles vão encarando situações em que um precisa de um determinado aspecto, que o outro está vestindo, eu preciso de uma bota para atravessar tal coisa, eu preciso de um lenço. E ela vai quebrando esses estereótipos de roupas, assim, né, associados ao gênero, associados a coisa, tudo de maneira muito sensível, muito leve, e ao mesmo tempo brincando, né? São dois coelhinhos brincando. Também tem o Guarda-Chuva do Vovô, que é uma história pensada. É uma história pensada para tratar um tema que normalmente a gente não trata com crianças, que é o luto. E ela traz essa associação a partir de um guarda-chuva, que você entra no mundo da criança, ela tá sempre na casa do avô e todo mundo tá sempre pedindo para ela não fazer bagunça, para ela se comportar, porque o avô dela não tá bem e tal, mas ela não entende muito o que tá acontecendo. E ela tem esse guarda-chuva que o avô dela deu para ela, e ao longo da história, esse avô acaba falecendo, e ela acaba associando o momento de abrir o guarda-chuva toda vez que está chovendo ao avô. E tem toda essa construção de um tema que você normalmente não veria sendo tratado para criança, mas de uma maneira adequada para a idade, e ao mesmo tempo que tem espaço para a imaginação e para a construção do sentido com a criança. Aí temos mais 3 livros. O Pássaro Encantado é um livro escrito pela Eliane Potiguara, ilustrado pela Aline Abreu. É um livro centrado na ancestralidade indígena. Então, ali ela vai trazer histórias da comunidade ali para ensinar um pouco sobre a ancestralidade para as crianças ali da tribo. E é muito, assim, as ilustrações também são muito coloridas, evocam muito todo esse universo que ela está tentando passar de uma maneira belíssima. E na sequência temos o Nena, que é da mesma autora do Pode Pegar, da Jaina Tokitaka. E basicamente é um livro sobre uma ovelhinha. O livro é todo colorido, apenas a ovelhinha está sempre em preto e branco. E essa ovelhinha, ela, ao longo do livro, ela vai sempre falando como ela não se identifica com as outras ovelhinhas, que ela está sempre ansiosa. E sempre vai trazendo essas questões de como ela lida com essas emoções, como essas emoções acabam afastando ela das outras coleguinhas dela.
E aí é uma outra questão de trazer um sentimento que normalmente você não traria para crianças, a alegria muito associada a crianças, muitas vezes. As pessoas têm um tabu de falar de sentimentos considerados ruins com crianças, e esses fazem isso de uma maneira super leve, super divertida, e ao mesmo tempo vai apresentando para a criança esse mundo de possibilidades e ao mesmo tempo construindo com ela o sentido de que todas essas coisas existem e tá tudo bem sentir isso. Enfim. Por último, o último livro é Cocarzinho Amarelo, que é um reconto de Chapeuzinho Vermelho, em um livro bilíngue publicado pela editora Globinho, que traz simultaneamente em um idioma. Desculpa te interromper, só para te avisar, tem um minutinho, tá? Tá bom. E aí ela traz traz em 2 idiomas. É uma edição em que eles adaptam questões, por exemplo, o lobo é uma onça pintada, e traz todo esse universo, e ao mesmo tempo apresenta uma história clássica para essas crianças, e também apresenta o mundo indígena para as outras crianças que não estão nesse contexto. Enfim, essas foram as referências bibliográficas que fizeram a gente pensar isso ao longo da disciplina de edição de livros e bolar toda essa ideia. Eu agradeço pela atenção e é isso. Muito obrigada. Ai, que linda e pontualíssima! Eu adorei. A gente, no final, eu sei que vocês já se conhecem, né? Então, a gente tentou fazer uma coisa bem diversa na hora de dividir os trabalhos, mas vocês da UFRJ eram muitas. Eu acho que vocês são até alunas da Liciane, né? E a Liciane, ela é aliciada, nossa, do Selby. Ela já foi Selber por um tempo. E aí eu já tinha até mandado mensagem para ela, falou, ó, chama seus alunos. Aí ela, não, as minhas alunas vão submeter sim. Eu acho essa interlocução muito profícua aqui nesse espaço fora da sala de aula, então eu quero que vocês comentem os trabalhos umas das outras, mas a gente vai tentar ampliar um pouco, tá? Essa interlocução mesmo. Algumas pessoas também estão entrando na chamada, eu não sei se elas são da UFRJ também. E tem a dupla Maria Carolina e Luísa, elas se cadastraram como do Nesp. Eu não sei se elas são do UFRJ também. Ah, então que ótimo, já vai ter um outro olhar, assim, já vai ter um outro ponto de partida. Então, agora a gente vai passar para, deixa eu ver, para Maria Eduarda, que vai falar do trabalho Fábrica de Fábulas, clássicos em uma nova versão. E assim a gente já continua. Pode ser? Maria Eduarda, eu vou fazer no mesmo esquema de quando tiver 5 minutos, levantar minha mão só para você ter uma marcação de tempo. E aí, para eu não ter que te cortar como eu cortei Mariana, eu vou fazer a mesma coisa quando faltar 1 minuto. Tá? Eu levanto a minha mão e abaixo, depois levanto a minha mão e abaixo com 1 minutinho para você saber que a gente está com o tempo já adiantado. Vamos nessa. Bom dia. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna do 8º período de produção editorial. O meu trabalho é a Fábrica de Fábulas, clássicos em uma nova versão. Quando eu comecei a trabalhar esse projeto, foi na aula de História do Livro, e esse era algo que mexia muito comigo, porque foi uma coleção de livros que eu li quando eu era criança, e eu acho ela muito interessante. Então, o que é a Fábrica de Fábulas? A Fábrica de Fábulas foi uma coleção que começou em 2011 pelos autores José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta, e ela começou na Objetiva, depois passou para a Companhia das Letrinhas, por causa das compras, né, da Companhia das Letras. E ela trabalha, ela tem vários títulos, mas os títulos que eu vou trabalhar aqui são os 8 pares de sapatos da Cinderela, Chapeuzinhos Coloridos e os 33 Porquinhos. Eu botei alguns outros títulos que eles têm, o Patinho Feio, que não era nem patinho nem feio, e a Bela Adormecida e Algumas Acordadas. Como dá para perceber por alguns títulos, ele trabalha muito a ideia da adaptação de fábulas e contos que a gente já conhece. Eu tirei de uma entrevista do autor um pouquinho que ele contou sobre o que ele considerava, né, que essa
coleção representava. E ele fala muito sobre essa ideia de um texto imutável, desse clássico permanente, que ninguém pode mexer, e como ele encarou aquilo como algo que dá para ser trabalhado para inovar e recontar de uma maneira diferente. Então, para isso, eu vou usar também a ideia, né, eu vou analisar esses 3 livros, e eu vou usar a ideia de clássicos do Calvino, que é essa ideia de livros que permanecem na memória e que têm uma influência longínqua. E eu também vou usar 2 conceitos, um de adaptação e um de interação. Por que interação? Porque os livros, cada livro dessa coleção trabalha de uma maneira diferente a história com o leitor e como ele pode influenciar nesse caminho, nesse final. Bom, a ideia de adaptação que eu vou pegar é essa ideia, né, de um texto sacralizado que é alterado para poder atingir novos públicos e novas maneiras de enxergar aquele texto. E a ideia de interação que eu vou pegar é essa ideia da construção colaborativa entre o autor e o leitor, mesmo que não seja em um nível físico. Mas, nesse caso, também usar a ideia de algo que vai além do digital, porque hoje em dia a gente fala muito de interatividade, a gente pensa num objeto digital. Bom, o primeiro livro que eu vou analisar são Os 8 Pares de Sapatos da Cinderela. O original, né, é o da Gata Borralheira, e ela perde os pais, ela acaba, né, vivendo nessa casa com a madrasta, as irmãs postiças, então toda essa ideia de ir pro baile, fada madrinha. A adaptação, ela trabalha de maneira diferente, porque ela pega esses conceitos e ela faz com que as crianças entendam que elas têm direito a escolher. Ou seja, né, ela pega a interatividade e aí, em certas partes do livro, você, como leitor, pode escolher se você quer que a Cinderela vá com a fada madrinha, se você quer que a Cinderela vá com um vestido tal. E ele faz isso da maneira mais comum, eu acredito, que é ele bota na parte de baixo da página qual escolha você pode fazer e qual página você tem que ir de acordo com cada escolha que você vai escolher. A adaptação também, ela trabalha como essas escolhas vão influenciar no resto da história. Então, tem vezes que, dependendo do que você escolher, a Cinderela vai acabar indo com patins para o baile. Como é que isso vai alterar? Como é que isso vai fazer? Como é que ela vai dançar com o príncipe com esse patins? Ou então é uma bota de chuva. E isso influencia também no final. Às vezes, tem finais que a Cinderela acaba herdando o palácio e o príncipe sai da jogada. É muito interessante como não só o leitor pode influenciar, né, durante a história, mas o final também é passível à mudança. O segundo livro que... Não carregou, mas o segundo livro que eu vou analisar é Chapeuzinho Colorido. O livro, o original, né, é o da Chapeuzinho Vermelho, e a história dela, que vai na floresta, atrás de sua avó, e encontra o lobo mau. A adaptação, ela tem a ideia de brincar com a ideia do vermelho e alterar para diferentes cores. Então, e também faz uma brincadeira com a psicologia das cores. Então, dependendo de cada cor que a Chapeuzinho tiver, ela vai ter uma maneira diferente, um estilo diferente. A Chapeuzinho Preta, por exemplo, o estilo da história dela vai para uma ideia mais gótica, para uma ideia mais tenebrosa, assim. A Chapeuzinho Amarela brinca muito com a ideia, com o conceito da comida e da comilança. E o texto trabalha também a maneira como essa Chapeuzinho e a avó têm uma relação, como o caçador entra na história, como o lobo mau entra na história. Se eu não me engano, da Chapeuzinho... a Chapeuzinho Amarelo, a Chapeuzinho ela tem tanta fome que ela que acaba comendo o lobo no final. E a Chapeuzinho Verde, se eu não me engano, ela brinca com a ganância, com uma ideia de dinheiro, e aí a Chapeuzinho, na verdade, tem uma loja de doces com a sua avó, e ela engana o lobo. A interatividade nessa história, ela vem de uma maneira diferente. Na verdade, cada Chapeuzinho colorida é um capítulo, e uma coisa que eu acho muito interessante é que você pode escolher que você só simplesmente quer ler aquele capítulo daquela cor, daquela Chapeuzinho específica. Uma coisa também que eles trabalham é com a ideia da música que a Chapeuzinho canta. E aí eles vão trocando a música conforme cada cor vai alterando. O próximo
livro é Os 33 Porquinhos, que talvez seja a ideia mais diferente que eles tiveram. O original, né, são os 3 porquinhos, que cada um constrói uma casa, é palha, é madeira e tijolos, e aí vem o lobo mau e ele consegue assoprar as 2 primeiras casas e não a última. A adaptação, ela, obviamente, né, brinca com a ideia de que cada porquinho vai construir a casa. E eu gosto do fato da interatividade, ela vem de uma maneira totalmente diferente, porque o que pega nesse livro é que são 3 cadernos separados, um em cima, no meio e um no final, e cada caderno você pode passar e ele vai te dar um material diferente. O primeiro caderno vai para o primeiro porquinho, que constrói a casa de palha. E aí todos os primeiros cadernos geralmente envolvem materiais que são mais fáceis de destruir, ou então materiais que são mais suscetíveis a serem quebrados pelo lobo. O segundo porquinho, geralmente, o de madeira, vai para um material que às vezes pode ser, sim, destrutivo, às vezes pode não ser. E o último vai sempre para aquele material que não é, para também dar a ideia de que o lobo não vence. Mas o interessante é que a interação, o leitor pode escolher como ele pode montar cada porquinho. Às vezes você pode manter o de palha no início, mas o segundo pode ser de material totalmente diferente. Então, isso me fez pensar muito na ideia, né, de que a literatura infantil muitas vezes é vista como algo que, como a Mariana falou, né, que precisa ter um ponto educacional. A fábula, muito de exemplo, ela é vista como algo que, né, que precisa ter aquela moral, que precisa ter aquele ensinamento no final para as crianças. E eu achei interessante porque eles pegam justamente esses contos, que são clássicos, que pensam, né, esse valor educacional, e eles acabam transformando em algo que vai muito mais para o entretenimento. Até porque, assim, a literatura não necessariamente precisa ser algo que vai trabalhar um conceito que vai te ensinar alguma coisa, principalmente para as crianças. Às vezes, as crianças precisam também ter direito a se divertir. E eu quis trazer também uma outra parte da entrevista do Toreiro, que quando ele fala, né, a pergunta é se ele acha que os livros dele dão muita autonomia para o leitor, e ele trabalha isso de uma maneira muito interessante, que ele fala que, assim, a autonomia está lá, mas está até certo ponto, porque eles ainda têm uma maneira diferente, né, uma maneira reduzida de ver aquele caminho, porque só pode ter o que está dentro do livro. Mas ainda assim é mais autonomia do que tem em outros momentos. Enfim, e isso conclui a minha apresentação. Essas são as referências que eu usei, e é isso. Obrigada. Gente, que maravilhosas vocês sendo pontuais. Eu adorei. Eu achei que eu estava preocupada com como seria se eu tivesse que ser incisiva, assim, falar, olha, já passou o tempo, mas que bom que tá rolando. Faremos comentários no fim das apresentações. Eu estou anotando algumas coisas que eu quero comentar já com Mariana e Maria Eduarda. Vamos continuar, então. Quem vai se apresentar agora é a Ana Carolina. Ana Carolina também da UFRJ, vai falar sobre a literatura lésbica e a representatividade contemporânea. A gente já vê aí um movimento parafrástico, né? Representatividade já tinha aparecido em outro trabalho, e a gente vai ver agora ressignificado de uma outra forma pela Ana Carolina, e acho que isso vai ser muito profícuo, muito interessante. Vamos lá, Ana Carolina, vou começar a marcar seu tempo, faço naquele esquema, com 5 minutinhos. Deu certo, meninas? Vocês estão conseguindo ver quando eu levanto a mão? Que ótimo. Então, com 5 minutos, eu levanto a mão só para você saber que está na metade, e quando faltar 1 minutinho, eu levanto a mão novamente. Oi, gente, bom dia. Então, como foi falado, eu vou falar um pouquinho sobre literatura lésbica no Brasil. E eu vou fazer uma viagem assim no tempo, tentando trazer alguns tópicos para depois entrar um pouquinho mais sobre como é esse comportamento do leitor que consome esse tipo de conteúdo e o comportamento do mercado editorial, né, a partir dessa demanda. Me apresentando um pouquinho, como eu falei, sou Ana Carolina, eu nasci crescendo na Baixada e crescendo nesse meio eu não tive muito contato com meios de representatividade. Quando eu via na televisão, eu não me via ali, e nos espaços que eu convivia, eu também não me enxergava.
Então, quando eu entrei na escola de comunicação, eu comecei a analisar a comunicação de uma forma mais aberta e analisar os livros que eu consumia, pensando que mensagem e quem está sendo representado naquela obra. Então, eu vou dar uma passadinha pelos meus objetivos, que é analisar essa questão desse público, a recepção do mercado editorial e entender como que essas questões do mercado influenciam no cotidiano desse consumidor e entender também a articulação das narrativas queer e ver esses impactos na construção de estereótipos. Então, como eu falei, eu vou dar uma passadinha, né, indo bem lá atrás e falar um pouquinho de Safo, que é um símbolo de transgressão. Ela viveu, né, antes da Era Comum e ela marca, né, uma comunidade. Ela não tem uma biografia clara, mas ela é fortemente estudada pela sua poesia, a poesia amélica, inclusive. E as poesias de Safo, né, a Amélica Sáfica, ela enaltece a feminilidade e o afeto entre mulheres. Como eu disse, ela não tem uma biografia clara, então a gente não pode entender se ela era uma mulher lésbica ou uma mulher que se relacionava com outras mulheres. Mas é a partir da sua adoração à figura feminina. Ela fala muito das deusas, inclusive. Ela fala de Hera, fala de Atena. Então, ela foi muito utilizada nesse momento como uma pessoa que transcende aquele espaço que ela vive. Ela ocupou uma posição que somente homens ocupavam. Então, a apropriação do nome dela, e ela vem da ilha de Lesbos, por isso também tem toda uma apropriação a partir da sua figura. Então, ela é esse momento de transgressão, ela ocupou um lugar que geralmente as mulheres eram vistas somente como figura de reprodução, uma figura de submissão. Então, ela é esse símbolo para a comunidade. E aqui, entrando nessa questão da representação do sujeito feminino. E o que é a representação? É a partir desse momento no meu artigo, né, no desenvolvimento desse estudo, que eu vou começar a usar bastante a estudiosa Judith Butler, que ela fala sobre as questões de gênero e a questão da teoria queer, e ela mesma fala a necessidade da representação da figura da mulher. E como tendo em vista que era mal representada ou simplesmente não representada. Mas a gente também precisa entender até que ponto essa representatividade funciona. Como entender a fluidez do sujeito feminino. Por isso que eu vou usar muito esse termo, o sujeito feminino, para entender que não há uma uniformidade. A gente precisa entender o conjunto e também o representá-lo. E entender essa função do sujeito feminino e como que ela muda a partir da visão do sujeito lésbico. Eu também gosto de ressaltar que a pessoa lésbica, ela não necessariamente é um sujeito que se entende como feminino, ela também envolve a não conformidade de gênero, mas aqui eu vou focar um pouquinho na figura da pessoa que se identifica como sujeito feminino, para entender a função da mulher na sociedade e como ela, se assumir uma pessoa lésbica, muda e a separa de certas questões. A gente também tem que entender que as questões sociais atravessam muito essa definição. Questões éticas, territoriais e raciais estão muito envolvidas na definição desse sujeito. Mesmo que eu tenha falado de Safo, né, que viveu antes da Era Comum, muitas coisas sobre a mulher não mudaram, sobre a visão e a função social da mulher. Então, entender como que é essa posição, essa visão da mulher dentro dessas narrativas no mercado editorial, como que elas se posicionam. A gente também tem que entender essa fluidez e essa abrangência do sujeito feminino para que não se perpetue um discurso machista da figura da mulher. O que é a figura da mulher? O que define uma mulher? Quem define isso? São as figuras que se entendem como ou as pessoas de fora, a sociedade? E aqui a gente já entra na questão do imaginário acerca da comunidade queer dentro do entretenimento. A gente teve aquele boom, né, nos anos 90, nos anos 2000, que eu acabei pegando um pouco de influência, da representação de muitas comédias românticas e como que o indivíduo queer estava ali. O meio audiovisual foi essencial para desenvolver essa representatividade, mas qual é o papel da mulher lésbica nessas narrativas? E quem escreve sobre essas mulheres? A gente enxerga esse desafio de representar essas relações homoafetivas entre mulheres sem usar a heterossexualidade como norma. Porque, geralmente, quando vemos representações de casais lésbicos, vemos uma mulher mais feminina e uma mulher mais masculinizada. Por quê? Porque ela parte dessa relação homoafetiva como base. E isso desconstrói, na verdade, a figura, o relacionamento lésbico no geral. O que os relacionamentos lésbicos, eles passam por muitas questões.
e muitas identidades de gênero para além dessa questão da sexualidade. E eu trouxe 2 exemplos que eu acho muito importante, que é de Stone But Blues, é um livro que não foi traduzido no Brasil, infelizmente, mas é de 93, da Leslie Feinberg, e ela fala sobre a vida de uma mulher butch, que é uma mulher que performatiza uma masculinidade não tóxica, é um sujeito trans, e fala sobre a violência institucional, policial que está envolvida, mas também ela desconstrói o estereótipo sáfico e ela muda essa narrativa escrita por mulheres lésbicas. E, trazendo para o nosso cenário, a gente tem, na literatura brasileira, a Elaine Baeta, com O Amor Não é Óbvio, com uma figura de uma mulher desfeminilizada, vivendo um relacionamento com uma mulher feminina. Então, a gente vê essa questão de representatividade tanto territorial aqui, quanto racial, para a gente entender como que funciona no contexto brasileiro, entendendo como que é a figura da mulher desfeminilizada dentro de um relacionamento lésbico. A gente tem que entender também que um grande impacto de obras traduzidas no mercado editorial, então a gente traz muitas pautas de fora para o Brasil, e a gente vai entender também a ilustração dessas capas em relação a capas de romances gays e héteros, e o uso da palavra sáfico como apagamento do termo lésbico, mesmo que seja um relacionamento lésbico entre 2 pessoas que se identificam como pessoas lésbicas, o termo sáfico é muito utilizado. Não dizendo que o termo sáfico é errado, porque ele é um termo que abraça, que permite a não uniformidade da expressão da sexualidade, mas também temos que entender que não podemos usar esse termo para apagar. Então, aqui, eu estudo 4 casos, eu não falo o nome das empresas, mas eu estudo 4 casos de empresas de conteúdo geral em empresas voltadas para o mercado de autores queer. E, por incrível que pareça, nas empresas de conteúdo geral, foram as empresas que eu mais vi a presença de conteúdos lésbicos. São empresas que, né, elas têm um maior catálogo, então elas foram analisadas até certo ponto, até um certo momento. Mas o que é mais presente é o uso do termo sáfico, apesar de ser um relacionamento lésbico, e as capas são totalmente discretas. Passa por um apagamento do tema central da narrativa, enquanto, na verdade, em capas de livros héteros não tem essa coisa. É bem óbvio, tem beijos e tem toda aquela questão. Enquanto no catálogo de empresas exclusivamente queer, tem empresas que, na verdade, não tem nenhum livro lésbico no catálogo e tem todo o catálogo em livros gays, não abarcando nem outras sexualidades e nem outras identidades de gênero que não seja o homem, fazendo novamente o homem ser um centro nessas narrativas. Mas as capas, inclusive, são muito boas, são bem expressivas, são ótimas, incluem muito bem os temas. E como aí, já trazendo essa questão, né, que nas editoras queer é um público que tem maior contato, a publicidade ela é mais personalizada, ela tem esse contato, mas ainda assim ela não tem muito a representatividade de figuras não homens. Então a gente vê essa dificuldade, inclusive, dentro da comunidade. Enquanto nesse mercado geral, a gente vê uma maior balanço, assim, né? E falando, né, para fechar, sobre os eventos, né, a importância dos eventos da Bienal, a gente teve aquele caso do Crivella em 2019, que ele recolheu HQs com conteúdo gays. Então, a gente vê uma mudança nesses eventos e também uma mudança no comportamento do leitor a partir de uma insegurança em relação aos eventos. Mas eu gostaria de falar especialmente dessa edição desse ano, que teve pela primeira vez um dia esgotado, e foi justamente no dia que figuras queer foram protagonistas. E, para fechar com dados, trazer sobre o mangá O Cara Que Eu Estou Afim Não É um Cara, é um romance lésbico muito fofinho e que entrou para listas mais vendidos após a Bienal, inclusive desculpa que eu botei o despertador, mas que inclusive esgotou no dia. Então a gente vê essa necessidade, essa busca pela representatividade. E é isso, concluindo, a gente entendendo essa questão, essa crescente de demanda, mas ainda assim não sendo atendida até mesmo pela comunidade, para a gente estudar essa questão de como é abraçada a comunidade e como as diversidades narrativas são trabalhadas. E é isso, gente. Muito obrigada. Maravilhosa.
Adorei. E também foi super pontual. Eu vou ficar marcando essa questão da pontualidade porque eu acho que é muito importante que a gente tenha tempo depois para troca, né? E se a gente ultrapassasse o tempo, não seria possível. Então, na sequência, vamos direto para o trabalho da Carolina Tomé, que também é da FRJ, suponho também será aluna da Liciane. E ela vai se apresentar com o trabalho Conservadorismo nas Américas, uma análise da censura a livros no Brasil e nos Estados Unidos. Carolina, a palavra está com você. Vamos continuar nesse esquema de eu levantar a mão com 5 minutos e depois com 1 minutinho. Fica à vontade. Vocês estão vendo... Obrigada, bom dia. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, pode continuar. Então beleza. É porque, como eu botei para apresentar, meu computador ele tá só processando a informação que eu tô apresentando. Aí só para eu garantir que tá tudo certo aqui. Então vamos lá. Bom dia. Meu nome é Carolina, eu sou do 8º período de produção editorial da EcoFRJ e hoje a gente vai conversar um pouco sobre um paralelo da censura de livros entre o Brasil e os Estados Unidos. Bom, para isso, começando, o que é censura? Censura aqui eu vou trazer muito um conceito relativamente específico até, no sentido de, tipo assim, proibir, mas também uma tentativa de cercear a atividade editorial em um sentido relativamente amplo. O que eu quero dizer com isso é censura aqui, a gente vai falar sobre censura a livros, especificamente. Eu sei que tem diversos outros tipos de censura e eles são igualmente importantes, precisam ser igualmente debatidos, mas aqui a gente vai falar sobre censura e sobre tentativas de censura, ou seja, meio que ataques a livros, que é uma coisa que acontece com muita frequência, tem acontecido com frequência aqui e acontece frequentemente nos Estados Unidos, de uma forma... Então, assim, a gente aqui vai tratar a censura como tentativa e como, de fato, banimento de livros, especificamente dos ambientes escolares. O contexto histórico brasileiro é aquilo. Fomos uma colônia, assim como os Estados Unidos também foi uma colônia. Tivemos um passado colonial diferente, mas importante para falar sobre censura. Tanto que, na época que o Brasil era colônia, não se podia publicar no Brasil nada. Então a imprensa só foi chegar aqui junto com a coroa portuguesa. E também, ainda assim, tivemos diversos tipos de censura na época. E tentativas de censura ao longo. E outro período extremamente marcado pela censura foi a ditadura militar brasileira, que foi uma censura extremamente institucional. Uma censura que vinha direto do governo. As obras passavam por censores especificamente e eram barradas antes mesmo de chegarem ao público. E nos Estados Unidos, também pelo passado colonial, por mais que tenha suas diferenças entre o passado colonial estadunidense e o brasileiro, a censura também nos Estados Unidos também data do período colonial em diante, mesmo que não tenha tido posteriormente nenhum tipo de ditadura ou algo do gênero. Os Estados Unidos têm um histórico de governos extremamente à direita, extremamente conservadores, que também acaba impactando esse histórico de censura. E ele também tem estados muito conservadores, principalmente no sul do país, que também impacta muito nos números relacionados à censura. Eu gosto muito de... não gosto de censura, obviamente, mas eu gosto muito de falar sobre censura, porque eu acho... quando eu li Direito à Literatura, do Antônio Cândido, aquilo ali mexeu muito comigo. Então, abordar o acesso à literatura e abordar as tentativas de impedir esse acesso, para mim, é extremamente importante. Porque, né, enfim, se estão tentando impedir a circulação da literatura, é porque a literatura continua sendo relevante, mesmo que muitas pessoas acreditem ainda que não.
Para essa análise, eu ainda uma pesquisa em construção, até porque eu estou construindo ela junto com o meu TCC, que é sobre censura. Então, eu fiz uma revisão bibliográfica e, a partir dessa revisão, eu fiz uma análise comparativa com, se não me engano, 3 categorias até agora. E a gente vai conversar um pouco mais sobre elas já já. A censura hoje no Brasil, o recorte que eu quero fazer aqui é especificamente dentro das escolas. Então, aqui no Brasil, hoje nós temos o que se chama o PNLD literário, que é o Programa de Compras Governamentais, ou seja, o governo ele compra muitos livros para distribuir para as escolas, e tem todo um edital, tem todo um processo de seleção que precisa ser criticado, precisa ser analisado também, mas esse não é o nosso tema hoje, esse é o tema do meu TCC também. Mas é o projeto, é o programa que compra livros para distribuir nas escolas públicas. E, nos últimos anos, alguns dos livros selecionados pelo PNLD literário têm sofrido tentativas de censura. Um deles, inclusive, chegou a ser momentaneamente retirado das salas de aula, mas depois ele retornou. Isso não acontece só com casos que ganham a mídia, a gente vai comentar sobre isso, mas isso acontece com uma certa frequência com livros infantis. Livros da Ana Maria Machado, desse tipo também. Um caso que a gente vai comentar é o do Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, que sofreu tentativa de censura recentemente. Então, assim, aqui, hoje, a censura, ela é uma forma de tentar cercear obras que falam sobre não necessariamente falam sobre, mas tem algum tipo de representatividade, seja ela uma representatividade queer, uma representatividade de gênero ou uma representatividade negra. Existe essa tentativa de conter, entre aspas, esses livros, muito em prol de um certo conservadorismo. Isso não necessariamente vem das próprias escolas, isso muitas vezes vem da própria sociedade. Então, assim, hoje a censura no Brasil, enquanto em determinado período ela era originária do Estado, hoje ela é originada da sociedade. Então, dá para perceber essa presença do conservadorismo na sociedade brasileira hoje também. Já nos Estados Unidos, uma das principais... os Estados Unidos eles têm um sistema de bibliotecas muito forte, e muito amplamente difundido. Bibliotecas lá funcionam de uma forma diferente das bibliotecas escolares aqui no Brasil. E eles têm uma American Library Association. É uma associação americana de bibliotecas. Então, eles juntam tudo e meio que as bibliotecas conversam entre si sobre o que está acontecendo nas bibliotecas de todo o país. E hoje a censura nos Estados Unidos, a censura dos Estados Unidos hoje, ela ainda é muito parecida com o que ela foi um dia, que é muito essa tentativa de esses ataques a livros. Eles têm uma diferença entre os banned books, que são os que são, de fato, banidos da biblioteca, por assim dizer, e os challenged books, que são os que sofrem tentativas de censura. Não necessariamente eles vão ser censurados, mas existe essa tentativa de censura. Esses são especificamente 10 livros mais censurados nos Estados Unidos no ano passado. Tem alguns títulos super conhecidos, como O Olho Mais Azul, que é um livro da Toni Morrison que fala sobre infâncias negras e colorismo nos Estados Unidos. É um livro incrível, inclusive eu tive a oportunidade de lê-lo recentemente e super recomendo, assim. Mas também temos obras que falam sobre gênero e outras questões mesmo, até acredito que sobre migração, sobre gênero, sobre raça, e sobre temas que supostamente não deveriam ser abordados em escolas ou que ofendem a moral, entre muitas aspas, os dois termos. Assim, não tem necessariamente livros em sala de aula, por isso a importância de falar sobre esses livros nas bibliotecas, porque é nessas bibliotecas que os alunos vão atrás e escolhem os livros que eles querem ler. E, enfim, esse tipo de questão.
Se eu não me engano, nos Estados Unidos não tem um programa como nós temos aqui, que é o PNLD Literário, mas as bibliotecas também compram esses livros com as editoras e há todo um certo mapeamento de quais livros estão em quais bibliotecas e afins, que é tratado das bibliotecas com as próprias editoras. Então, temos aqui 3 categorias para essa análise comparativa que eu organizei. Entre elas, as instituições mais afetadas, o mapeamento de casos de censura e a atenção midiática. Instituições mais afetadas, no sentido de, sim, olhando sempre para o ambiente escolar, mas aqui no Brasil são realmente as próprias salas de aula, enquanto nos Estados Unidos são realmente as bibliotecas. Já o mapeamento de casos de censura Carolina, foi uma questão... Desculpa. Um minutinho, tá? Eu esqueci de marcar quando tinha 5. Tudo bem. Eu vou tentar dar uma acelerada, então, porque eu achei que eram em 5 minutos, mas tudo bem. O mapeamento de casos de censura, que foi uma coisa que, quando eu fui analisar o caso específico brasileiro, eu me deparei com um problema. Porque os casos de censura no Brasil a livros, eles não são, por assim dizer, devidamente mapeados. Então, nós temos o Movimento Brasileiro pela Liberdade de Expressão Artística, que surgiu ali principalmente no começo do governo Bolsonaro aqui, para mapear os casos de censura a obras artísticas, mas esses dados não são coletados desde 2022. E mesmo assim, são pouquíssimos os casos sobre censura a livros. E não é que os livros não estavam sendo censurados, eles apenas não eram mapeados e apresentados para o público. Enquanto nos Estados Unidos, a Associação de Bibliotecas tem todo um mapeamento realmente sobre a censura no país, e os dados são assustadores, são extremamente preocupantes. E a atenção midiática aqui no Brasil, ela tem alguns casos específicos que ganham destaque, e nos Estados Unidos existe uma certa normalização, uma certa banalização dessa censura, por ela acontecer com tanta frequência o tempo inteiro e ser constantemente mapeada. Então, aqui no Brasil, por mais que às vezes pareça que são poucos casos, são muitos, mas eles não necessariamente ganham destaque da mídia, e lá eles são muitos casos, mas também não ganham destaque da mídia. Então, assim, eu já vou encerrar, eu prometo. Então, realmente, essa questão das salas de aulas das bibliotecas é fundamental um mapeamento de casos de censura para a gente não só pesquisar sobre, mas para a gente não normalizar a censura, não banalizar esse movimento de questionar, atacar e banir livros. E também essa questão do conservadorismo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que tem se mostrado muito presente. E a gente precisa debater essas questões todas quando a gente fala sobre literatura e sobre literatura infantil e literatura juvenil nas escolas. Aqui foram algumas das minhas principais referências, e é isso. Olha, apesar da minha confusão aqui, eu acho que foi super possível, foi dentro da nossa tolerância. Desculpa, eu comecei a pensar várias coisas e esqueci de marcar o tempo. Imagina, Ótimo que bom trabalho, que você muito secou, legal. ficou também super animada. Eu fico animada, eu tenho muita dificuldade de fazer essa mediação, gente, porque eu começo a borbulhar de ideias aqui, já com vontade de começar a trocar no meio da fala dos outros e bater papo. Olha só, vou falar pro pessoal, sabe, eu não me botar mais de mediadora, não tá certo isso. Muito legal o seu trabalho, Carolina. Bom, então a gente vai, para a gente ganhar tempo para troca e conversa, a gente vai direto para Maria Carolina e a Luísa, que vão falar sobre o impacto do acesso à publicação para novos autores. Esse trabalho poderia estar em outra mesa, poderia ser na parte de direito temática que a gente está falando sobre profissional do livro, por exemplo. Mas eu acho que vai ser muito legal para a gente dialogar aqui com essa questão de representatividade mesmo. E eu estou muito curiosa para saber qual foi o curso que vocês fizeram no Unesp, porque eu fiz edição e gestão editorial lá. Então, se apresentem e falem. Eu prometo que eu vou ficar atenta ao tempo. E vou marcar 5 minutos certinho, vou levantar a mão.
Então, primeiro, eu queria falar que, na verdade, essa foi uma ideia que passou pela minha cabeça quando eu fiz a pós de escrita criativa no Nesp. Eu não conhecia a Luísa ainda, então foi uma coisa que ficou engavetada comigo um tempo, e aí eu descobri que a gente tinha a mesma vontade. Então, ela fez uma outra coisa, uma outra formação, mas aí a gente se encontrou aí no meio do caminho. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, bom dia. Muito feliz de estar aqui nessa mesa e de estar presente com tantas mulheres e pessoas aqui da mesa interessantes. Eu me chamo Luísa Lins, eu sou jornalista formada pela SPM, né, Escola Superior de Propaganda e Marketing. E atualmente eu trabalho no setor de comunicação da Livraria Argumento. E eu também estou entrando nesse meio da literatura recentemente, mas muito feliz já. E eu sou criadora de conteúdo também, então eu tenho uma página de texto chamada Encontrando Sentidos, em que eu escrevo reflexões, né, sobre os sentimentos da vida e sobre diversas coisas normalmente que a gente vive, né, naturalmente, assim. E eu sou também, obviamente, co-editora-chefe da revista Alto-Falante, basicamente isso. Oi, gente, bom dia. Eu sou Maria Carolina, eu sou escritora, revisora de texto, também criadora e co-editora-chefe da revista. Eu sou formada em letras pela PUC-Rio, pós-graduada em escrita criativa pelo Nesp e formanda na Universidade das Quebradas pelo UFRJ. Eu sou escritora, então eu também tenho um livro publicado chamado Corpor. E a ideia nossa da revista, né, como coletivo, é disseminar a literatura contemporânea nacional e dar espaço. Travou sim, mas esse microfone está desligado, né, Yara? Eu comecei a falar, eu apertei, travou para todo mundo então, né? Vamos ver se elas conseguem retomar. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou parar o tempo delas aqui. Vamos ver se elas voltam. Tomara que sim, né? Elas estavam conectadas o tempo todo. Eu estava dando para ver elas se movimentando enquanto vocês se apresentavam. Ai, que pena. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de tecnologia. Por isso que eu não faço coisa online. Porque eu morro de medo disso acontecer comigo. Morro de medo. Alguém entrando e não são elas. Voltaram? Eu não sei, mas Voltou? Sim, voltaram. Tá Eu bom. tinha parado o tempo de vocês, então a gente pode retomar de onde você estava, tá? Tá bom. Porque caiu. Só um minutinho, então, para a gente abrir a apresentação. Melhor abrir aqui, me segura. Como é que... Calma, gente. Fiquem tranquilas. Como as meninas foram fiéis ao tempo, a gente está com meia hora ainda para encerrar a mesa e a gente só começa a mesa seguinte às 10. A gente já tinha considerado que podia ter alguma questão tecnológica no meio do caminho, então a gente está com tempo. Pois é, acontece. Vamos abrir aqui. Foi? Será? Não vou abrir agora. Deixa eu ver se... Foi a apresentação? Tá chegando, ainda não. Quer abrir a... Foi? A gente vai ver, do jeito que tá, a gente tá vendo bem pequenininho. Você consegue abrir a página? Tá, vai dar para ver. Dá para ver? Tá tudo vendo? Ana, Carolina, tá todo mundo vendo? Elas disseram que sim, então podemos seguir assim. Tá. Bom, peraí, quer recomeçar? Não, eu tava como surgiu. Então, a revista surgiu de um encontro mesmo, né, de amigas que queriam fazer um projeto acontecer. E que a gente tem muita coisa diferente, mas a gente tem o ponto em comum da literatura mesmo, né? Então, do amor pela literatura, desse compartilhar que a nossa revista propõe também. E aí,
a gente já trabalha nesse meio, né? Tanto a Carol quanto eu, então ficou também mais fácil que a gente tenha essa ideia em comum da revista. Foi uma ideia muito conjunta e muito orgânica. O processo de criar a revista foi muito orgânico, mas tem que ter muita, né, como é um projeto independente, persistência para continuar e para a gente seguir fazendo, né? Então, o nosso objetivo é a gente se tornar um meio, mesmo um espaço, uma ponte para escritores brasileiros de todos os estados do Brasil que talvez não tivessem seus contos, crônicas, poemas, não sairiam da gaveta. Então, a ideia é pegar essa literatura nacional além da lista de mais vendidos, além das pessoas que já conseguiram acesso ao mercado editorial. É como se fosse um primeiro passo mesmo para pessoas que não entendem muito de como é o mercado literário, como é o mercado editorial, como publicar. Então, a gente pressupõe, principalmente do fato dessa pessoa ser iniciante ou estar ali ainda se inserindo nesse mercado, querendo se tornar profissional. E a gente viu muitos trabalhos assim excelentes que a gente ficava, nossa, impossível essa pessoa não ser profissional, não estar nesse meio, porque ela tem muito a dizer. Bom, a gente está querendo. A gente agora vai falar da revista como espaço, né? E é um pouco do que a Carol já falou, mas a gente queria colocar essas vozes, vamos dizer, para serem escutadas e vozes, assim, de todos o Brasil, né? Assim, que a gente possa. O formato online também proporcionou isso, porque a ideia é que. A partir do online, né, várias pessoas possam escrever e possam publicar de forma gratuita também, isso é bem importante reforçar, né? A gente, claro que faz uma seleção, enfim, mas de qualquer maneira são textos que as pessoas podem mandar e alcançar essas pessoas e poder. A gente sente isso, que as pessoas precisam dar oportunidade, né, para poder escrever. E a gente viu textos maravilhosos de pessoas que provavelmente a gente não ia ver antes, assim, em nenhum outro lugar. Então, é com esse objetivo que a gente criou também a revista, né? E nesse espaço. E aí a gente parte do ponto da nossa experiência mesmo, tanto pessoal quanto profissional, da receptividade e participação. Na primeira edição, a gente teve mais de 200 textos, o que extrapolou as nossas expectativas. Nessa segunda edição, foram mais de 150. E aí a gente tem de todos os cantos do Brasil, de cidades que, sinceramente, eu nunca ouvi falar. Exatamente. De lugares, assim, de estados diversos, do norte a sul, centro-oeste, nordeste. Assim, é uma coisa muito diversa. Então, é um ponto que a gente bate muito forte nessa questão. Quando a gente fala de representatividade, a gente tem que falar de diversidade. Então, a gente, apesar de ter sempre um tema em comum, a gente traz N vozes para poder falar de um assunto específico. Então, são diversas representações, diversas experiências que são colocadas ali entre textos de ficção, não ficção, artigo, resenha. E aí, junto disso, a gente sempre traz um autor já consolidado no mercado. Na nossa primeira edição foi o Fábio Guzmão, com o livro dele sobre a Dona Joana, a Dona Vitória. E essa segunda edição vai ser sobre o novo livro da Aline Bey. Então, a gente traz também essa voz um pouco mais consolidada para poder acompanhar essa galera que está vindo. A gente teve isso também, a gente percebeu muito no nosso evento de lançamento. A gente fez na primeira edição um evento de lançamento, e aqui é a gente com alguns dos autores que puderam ir. Foi muito legal, também lotou bastante, a gente ficou muito feliz com o feedback, a gente teve feedbacks maravilhosos, tanto de leitores quanto de autores, então... Assim também como pessoas que estiveram no lançamento, né? Assim, as pessoas que participaram, nossos amigos e colegas, também ficaram muito chocados com, tipo, o que a gente conseguiu ali, né, da revista, ali, trazer. Exatamente. A nossa ideia é expandir esse público, tanto de autores para esse espaço, quanto formar público também, porque um dos pontos maiores que a gente vê no mercado editorial atual é que meio que o autor, ele tem, principalmente o iniciante, acaba tendo duas vias, que é ou ele tem capital para poder investir no trabalho dele e aí publicar independente, ou por uma editora de prestação de serviço, ou ele dá a sorte de uma editora tradicional apostar nele, o que a gente sabe que é muito mais difícil. Então, são dois caminhos, assim, um pouco restritos, e a gente está querendo ser como se fosse uma vitrine
um pouco dessa galera do que o Brasil hoje em dia está falando. É uma coisa que eu vi muito durante, enfim, minha graduação, minha pós, conversando, conhecendo outros autores, fazendo outros cursos, vendo o que essas pessoas têm para dizer hoje em dia, sabe? Porque a gente acredita que, assim, os clássicos são muito importantes, mas esses clássicos dão frutos. E quem são essas pessoas? Esse é o nosso principal ponto. Não, e é só para complementar as nossas formações também, né? Como eu sou jornalista, formada em jornalismo, e ela formada em letras, a gente tem essa coisa, por exemplo, a questão de chamar o autor foi um pouco. Eu pensei, né, para trazer essa coisa da entrevista que eu gosto, mas aí ela propõe outros pontos, e aí as nossas formações também se complementam ali, né? Tipo, a linguagem, a forma que a gente escolhe também colocar para o público, né? E aí sempre uma vai dosando da outra, né? Peraí, tá muito jornalístico, peraí, tá muito, né? A gente tenta colocar o mais o melhor possível, né, para quem está lendo também. Exatamente. No fim das contas, a gente é literatura e comunicação, sabe? De uma maneira que a gente não vê muito. Existem revistas, até bastante pelo Brasil, assim, que publicam autores iniciantes e ali já no meio do caminho, mas a nossa ideia principal é ser uma coisa gratuita, essa é uma coisa que realmente, olha, aqui é uma oportunidade para você realmente expor o seu trabalho, colocar no seu currículo e começar a sua caminhada. Uma coisa muito interessante que a gente viu nessa segunda edição é que a gente recebeu texto de adolescentes. E uma coisa que a gente não estava esperando, a gente teve que dar uma adaptada ali, entender como que a gente, né, a permissão, questão de documento, do responsável legal, etc. Mas é muito interessante que foram 2 obras muito boas que a gente não estava esperando. E aí pensar que esses adolescentes vão levar essa revista para a escola, para os amigos, para a família, sabe? Olha, eu fui publicada, é aqui que eu começo a minha jornada como profissional. Isso é o nosso real, assim, é o maior impacto que acho que a gente pode ter com o nosso trabalho. E é claro que também, só complementando, a gente quer fazer quer, né, ter lucros também para a gente com a revista, mas a gente tem isso muito importante, que a gente não quer, não pretende cobrar nada do autor, nem que a gente tenha outros lucros nossos, assim, mas do autor a gente não quer, né? Porque o quanto que é importante esse espaço, assim. Exatamente. Aqui é a capa da primeira edição. E aí é muito engraçado que a gente viu nessa caminhada toda não só autores bons, mas a gente acabou tendo contato com outros profissionais no mercado editorial. Então, além de ser uma ponte para os autores, está acabando sendo uma ponte para a gente também, de poder conhecer pessoas tão competentes e tão, assim, apaixonadas, porque a gente, quando se conheceu, a gente conversava muito sobre isso e parecia que era só nós duas que a gente se preocupava, vamos botar assim, com isso. E eu conversava muito com a Luísa sobre essa questão de, cara, eu quero saber o que as pessoas vivas estão escrevendo, o que as pessoas hoje em dia têm para dizer. E é muito bom ver também a pluralidade de culturas. Então, a gente teve a primeira edição com tema de cotidiano, a segunda são relações familiares. E aí você vê a forma que uma pessoa, não sei, do Amazonas, do Manaus, que mandou para a gente na primeira edição, vê essa coisa do cotidiano com uma coisa completamente diferente lá do sul, no Paraná. É muito legal poder ver realmente como que o nosso país ele é muito diverso, muito diferente, mas ao mesmo tempo ele tem essas coligações, essas convergências que acabam, na verdade, conversando entre si num geral. Sim. E é isso, gente. Muito obrigada. Aí estão aí nossas redes, nosso site, se tiverem interesse. Telefones também. Qualquer dúvida, qualquer coisa. É isso. Tá vendo? É por isso que a gente precisava fazer sessão de comunicação, para a gente se conhecer, para a gente ficar sabendo dos projetos que estão acontecendo, dos trabalhos. Como eu disse, essa proposta das meninas, da Maria Clara e da Maria Carolina e da Luísa, poderia perfeitamente estar na mesa 1, que fala sobre cultura digital, plataformação e circulação. Poderia estar na mesa 2,
que é sobre trabalho editorial. Poderia estar na mesa 3, que fala sobre forma, sobre suporte, né? E a gente está falando de uma revista que é digital. Mas a gente colocou na mesa 4 justamente por essa proposta de representatividade. Então, para a gente começar esse debate numa mesa que se propõe a falar sobre leitura, infância e representatividade, a gente não pode começar senão com a pergunta que a Ana Carolina deixou de o que é representatividade. E no que tange ao livro, assim, e do meu lugar de pesquisadora, eu faço atualmente mestrado em análise do discurso materialista na UF. Eu vou trazer a representatividade aqui, a representação, como uma formação imaginária, né? Como um imaginário, com uma projeção que se tem da leitura, do livro e do consumidor, no caso de quem a gente está falando sobre o mercado. Quem é a criança para a qual se endereça o Clube Artemis? Quem é a criança que vai ler os livros desculpa, gente, eu não consigo decorar o nome de todo mundo, que a Maria Eduarda falou na Fábrica de Fábulas, né? Que censura está se propondo e qual é o imaginário que se tem aí? E eu não consegui deixar de pensar que a censura ele não é um fenômeno que é da formação social capitalista, embora a Carolina esteja recortando essa questão dos Estados Unidos, do capitalismo e de como isso chega nesse pós-colonialismo para nós brasileiros. Eu fui lá à República de Platão, em que no livro 2 ele fala, num diálogo que ele estava relatando de Sócrates, Sócrates diz que alguns livros têm que ser banidos, alguma literatura tem que ser banida, porque as crianças são sensíveis. Então, a literatura que ele está colocando dentro de um eixo pedagógico, porque naquele momento está falando de uma educação para a alma, através da música, e a literatura está na música. Então, a Mariana começou falando justamente disso, né, de como os livros estão associados sempre a uma pedagogização, e como isso pode ser criticado num clube que seleciona livros. E aí, nessa educação para a alma via literatura, deveriam ser banidos os livros que são falsos, ou seja, ficção. Homero, por exemplo, deveria ser banido, de acordo com Sócrates. Não deveria chegar para as crianças. Então, que imaginário está sendo colocado ali nessa representação, né? E que leitura está se colocando também? Antes de abrir para a conversa de todo mundo, porque eu acho que todo mundo tem que falar mesmo, eu pensei muito no que a Maria Eduarda falou sobre, porque ela recorta Ítalo Calvino como referência, né, de clássico. E Calvino diz que os livros clássicos são os que a gente está relendo, sempre relendo. Estou relendo tal coisa. E essa releitura não precisa ser necessariamente, a gente pensando aqui, interpretando isso mesmo, não precisa ser necessariamente o gesto de pegar novamente e voltar àquela obra. Mas que leitura a gente pode fazer que é sempre uma releitura? É uma leitura de outro lugar, de uma outra vivência. Então, a Ana Carolina começou falando do lugar dela, né, de como ela se sentiu representada na vida. E eu acredito, pela AD materialista também, que nenhum discurso é neutro. Então, esses livros que circulam, eles estão sempre discursivizando um imaginário que se pensa para o mercado editorial, de que leitores estamos formando, de que país de leitores estamos formando, né? Então, isso aqui é só uma provocação inicial para o nosso debate. Vou abrir para quem tiver perguntas, inclusive as meninas que fizeram trabalhos também podem perguntar umas para as outras, só vamos organizar isso porque no digital eu tenho essa dificuldade de... Então, sei lá, abre o microfone aí e vamos lá. Quem começa? Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Eu queria que a Carolina, ela falou sobre o Banned Books, os Challenge Books. Eu queria entender qual é o critério para se tornar um Banned Book. Como assim? Você pega e fala, não tem nada a ver com a gente, tchau. Como é que é isso? Assim, na maioria das vezes, o que existe
principal categorização são os challenge books. Alguns banned books, essa escolha, na verdade, salvo engano, depende da própria escola ou da própria, enfim, biblioteca. O que tem acontecido ultimamente tem sido até uma questão de censura prévia. Então, você olha ali e você fala, putz, isso daqui fala sobre tal coisa. Eu não vou colocar na biblioteca porque o pai do fulano vai reclamar. E aí vai acusar esse livro e aí eu vou ficar numa saia justa e em que ou eu vou peitar e colocar em risco o meu emprego ou eu vou ter que tirar o livro da biblioteca. Então, realmente, o mapeamento ele é mais forte nesses livros que eles são questionados, né? Eles são expostos e falam, pô, não, esse livro aqui não deveria estar em ambiente escolar, mas alguns livros acabam saindo das escolas. Mas isso enfim, isso é decisão das próprias bibliotecas, das próprias escolas. Assim. Tem muito isso, não. Assim. É aquilo, deve ter menos livros sobre relacionamentos lésbicos, como a Ana Carolina trouxe, na Flórida do que no estado mais progressista. Então, assim, depende muito das bibliotecas, depende muito das políticas dos estados. Então, respondi a sua pergunta. Então, tá. Legal, gente. Quem mais? Eu só queria perguntar, tanto para Maria Eduarda quanto para Mariana, se são projetos, tipo, deu para ver que, pela foto que a Mariana mostrou, que vocês estão nesse projeto do Clube de Leitura. Mas, na verdade, eu acho que todos os projetos apresentados aqui conversam muito, mas de vocês duas eu senti que tinha um pouquinho de cada uma em cada apresentação. Aí eu queria saber se vocês também levam os livros que a Maria Eduarda trouxe para esse clube, porque esses clássicos, né? Porque literatura de clássico para criança é muito difícil, né? Porque a criança está sempre presa àquela coisa assim, eu sei essa história, não vou ler. Então, trazer essas adaptações... Como é que é? Vocês relacionam isso também? Eu respondo ou você quer responder? Bom, a princípio, a idealização do clube é apenas uma idealização. Eu acho que seria realmente uma ideia muito boa de aplicar, né? De fazer um clube assim, de fato. E aí, eu vou deixar para Duda falar da parte dos livros dela nessa questão. Então, como a idealização do clube foi numa aula da faculdade, a gente teve uma seleção de livros específicos que a gente podia botar dentro do clube, né? Eram mais voltados para o que a professora trazia para a gente. Mas eu acho que sim, seria muito interessante a gente adicionar os livros da minha coleção, porque foi o que você falou, né? A literatura de clássico para criança é muito interessante e vai muito dessa ideia de que não precisa ser só o clássico já estabelecido, pode ser novas maneiras de ler o clássico. Também é uma forma de uma releitura, igual o Calvino fala. Para complementar, Mariana, você acha que contemplaria os critérios que você estabelece para o Clube Artemis? Aspectos gerais, texto, ilustração, projeto gráfico? Eu acho que é uma proposta bem diferente e é isso, assim, eu acho que, até como a Duda mencionou novamente, né, essa questão de quebrar a pedagogização e abrir espaço para o leitor ter as suas próprias leituras independentes, né, porque por mais que, tipo, uma criança mais nova vai precisar de uma mediação, mas você também tem que abrir espaço para uma criança mais velha começar a ter as suas leituras independentes. Eu acho que os clássicos, né, esses projetos, esses livros que a Duda apresentou, abrem muito espaço para isso, entendeu? Para começar a própria leitura como um leitor independente mesmo. No meu mestrado, eu estou fazendo uma pesquisa de critérios de seleção de 2 projetos de composição de bibliotecas domésticas para crianças. Um deles é um projeto público da Prefeitura de Saquarema, onde eu moro, o Sacola Literária, que doa livros para alunos da rede municipal, e o outro projeto é o Clube Quindim,
porque eu recortei o Clube Quindim e não outro clube, porque foi o único que me deu acesso aos livros já selecionados pelo clube. Como eu estou alinhada à análise do discurso materialista, como eu falei, eu estou pensando realmente quais são os discursos que atravessam esses critérios. E entendendo que os critérios, eles são inevitavelmente ideológicos, né? A gente pensa muito em ideologia na dele. Ideologia como constitutiva, né? A ideologia, ela se materializa no discurso, e o discurso, ele se materializa na língua, nos textos, nesses materiais que podem significar, gerar efeitos de sentido. Então, eu pensei que, no caso, pensando no trabalho da Maria Eduarda e da Mariana, tá? A Maria Eduarda, ela mostra que as fábulas, esses contos clássicos, eles tinham um objetivo de disciplinarizar, né? De dar moral da história. A Mariana já coloca que é importante sair da pedagogia, né? Mas quando eu faço o contraste desses dois projetos, um público e um privado, os dois falam de bibliodiversidade. Mas, em outros textos, ou em outros enunciados, eu vejo como esse discurso pedagógico chega de alguma forma. Então, é muito difícil a gente conseguir, ainda que a gente tire o livro da escola, do espaço escolar, como um espaço a priori de formação de leitores, a priori porque isso já é um efeito de evidência, né? Não precisaria ser assim, mas a gente coloca isso como um imaginário de ser esse espaço, o locus apropriado para essa formação de leitores, e ainda que a gente desambientalize esse livro, ainda que a gente tire e leve o livro para casa, ainda estamos pensando no livro como meio para formar leitores e para formar cidadão, formar alguém consciente, formar isso, formar aquilo. Então, o livro passa a ser não só um efeito dessa prática de curadoria, mas também um meio para se alcançar um ideal de nação. Né? Então, eu estou colocando isso, estou falando da minha pesquisa aqui, porque eu acho que isso atravessa todos esses trabalhos, toda essa representação que a gente está colocando. Como, no caso, a Ana Carolina fala, por exemplo, dessa literatura. Ela disse uma coisa que eu achei bem legal, que eu anotei, que é o sujeito feminino, o sujeito lésbico, e o termo sáfico como apagamento. Então, que não dito está sendo dito, né, quando se usa sáfico por lésbico? O que não foi anunciado, mas deixou ali também, né, deixou ali no discurso, ficou no discurso. Então, por exemplo, essa questão das capas serem mais discretas, porque quando as meninas na revista acabam selecionando também o que vai entrar, né, o que tem qualidade suficiente para entrar numa revista e ser publicado, ainda que tenha esse ideal de representatividade, de dar oportunidade, de, né, para uma primeira publicação de um autor iniciante, está rolando ali uma curadoria. Então, a curadoria, ela atravessa tudo isso, atravessa a censura, atravessa até o recorte de análise de vocês. A curadoria faz até com que você apague outra coisa que você poderia estar observando, para observar, por exemplo, a literatura de Safo, no caso da Ana Carolina, né? A censura dos Estados Unidos e do Brasil, no caso da Carolina, a fábrica de fábulas na Maria Carolina, e essas obras e não outras para Mariana, né? Para compor esse clube de leitura. Enfim, são mais provocações. Continuemos, temos tempo. Então, eu queria falar de um tema que a gente esbarrou, né, no meio do caminho, não teve no nosso primeiro edital, porque a gente tem um edital, e aí o primeiro edital a gente não pôs, e no segundo a gente pôs, que é a IA, né? E aí eu acho que a gente tem que falar sobre isso, nos projetos literários, né? A gente colocou que a gente ia, né, verificar os textos, se tinha o IA, porque não vamos aceitar. E aí eu queria saber desses projetos todos de vocês, né? Também, Nayana, tipo, falar também do que você está vendo aí no mercado, sobre como é que a gente coloca isso, né? De uma forma, tipo, sem também, enfim, talvez agredir as pessoas e mostrar, tipo,
qual o problema da IA, né? Porque a IA, tipo, ela veio aí, tá aí para também ajudar, mas, né, as pessoas fazem maus usos dessa tecnologia, dessa ferramenta. Então, eu queria falar porque eu acho que é um ponto, assim, que é inevitável de falar em vários projetos. Aí, pergunta geral mesmo, assim, quem quiser falar. Eu vou deixar as meninas começarem. Tipo, eu acabo não entrando muito nessa questão de IA, mas eu acho engraçado quem tenta ser autor através de IA. Porque, gente, ser autor não dá dinheiro. De primeira, não. E eu acho isso meio louco, assim. Cara, você quer viver como autor pela IA, tipo assim, ok, você não vai ter o trabalho, mas, sabe? E, tipo, não é porque eu dei uma apresentação sobre estudo. Mas eu estudo também a questão dentro de aplicativos como Wattpad, Spirit, publicações independentes, que a gente não tem essa... Geralmente não há profissionais da área envolvidos, ou terceiros analisando aquele texto para dar uma opinião. Então, a gente não sabe o que passa por ali. Provavelmente, se você já leu alguma fanfic, você já pode ter atravessado um texto feito por IA. Então, eu acho que essa questão de também analisar a IA no sentido de a repetição de discurso é o que traz várias problemáticas. Porque a repetição do discurso de que a mulher ela precisa ser isso e aquilo, ser isso e aquilo, e não pode fugir desse padrão, e é por isso que a gente vê com tanta dificuldade uma representação lésbica, como que a IA enxerga isso? Será que ela enxerga isso como um problema? Será que quando eu fizer um livro, através de IA, sobre um romance lésbico, e eu quero, um dos protagonistas, eu quero que seja uma pessoa não binária, vamos supor. Como que essa IA ia abordar isso? Então, foi o que a Nayara falou. Esse trabalho de curadoria é exatamente para isso. Para entender o que a gente disponibiliza para esse público. Como o nosso trabalho como formadores de leitores influencia nisso. Porque a gente não tem como evitar IA, mas a gente também tem que entender que o nosso papel como humano e como indivíduo social é muito importante. Para que a gente para que você tenha essa barreira, sabe? Enfim, é isso. Eu acho. Minha contribuição. Pondo no que a Ana Carolina falou, eu acho que é muito importante lembrar que, assim, a IA não cria, né? Você precisa dar ali um prompt para para aí ela saber como ela vai trabalhar isso. Então, acho que, principalmente visando o meu trabalho, eu não pensei em IA porque era muito fechado, um projeto que já estava feito, então não tinha nem como, até porque começou em 2011, a IA nem era algo em 2011. Mas eu acho que é importante pensar que essa capacidade criativa de saber trabalhar algo que já está lá, mas trabalhar de uma maneira diferente, inovadora, e que também possa cativar outras pessoas, eu acho que a IA ainda não tem, e espero que não tenha, essa capacidade, porque é algo também que visa pensar no que a Nayara falou, né? No que a Nayara falou, essa ideia da infância. Por que a gente vê a literatura infantil como algo que precisa ser pedagógico? Porque a gente não vê a criança como um cidadão, a gente vê ela como alguém que está em formação de cidadão. E justamente esses pontos específicos da infância, a criança, o ser queer, essas partes da sociedade são as que eu acho que mais seriam afetadas por essa literatura, né, vinda de IA, porque são justamente as partes que são invisibilizadas. E aí, obviamente, é mais fácil você jogar para IA fazer algo de qualquer jeito para um público que não é tão interessante assim trabalhar. E eu acho que aí que a gente tem que defender e proteger exatamente essas partes que merecem ter uma representatividade digna. Eu vou pegar um gancho do que a Maria Eduarda falou, que a IA não cria. Para a AD materialista, a gente acredita que ninguém cria. O sujeito, ele é sempre atravessado pelo inconsciente e ele sempre diz o já dito. Ele tem uma memória discursiva, né? Então, sob o enunciado, outros enunciados já foram ditos. Então, a minha investigação é mais pensar que discursos são esses e que imaginário é esse
que está em circulação para fazer com que a criança do Sacola Literária seja vista, entendida e discursivizada de forma diferente da criança de um clube de assinatura, que tem condição de pagar por esse livro e tudo mais. Como é que esse imaginário é separado por classe, acesso ao livro mesmo. Então, a IA não entra muito, mas a gente tem muito trabalho que está pensando a IA como essa tecnologia gerativa, né, que na verdade é do que está disponibilizado na rede, ou seja, dos enunciados já ditos, e como é que isso chega. Não tenho uma resposta para você, Luísa, de como fazer isso sem ofender os autores, honestamente. Eu acho que parte mesmo de um bom senso de quem for submeter a revista e tentar encontrar ali alguma originalidade, né? Porque eu acho que até na primeira mesa do evento foi dito isso, que o livro de todos os suportes de texto parece ter sido menos atingido, porque o livro tem que ter ali alguma coisa, ainda que o tema central, o enredo da obra seja muito banal, tem que ter ali alguma coisa de diferente. E isso a IA não consegue criar. Né? Então, quando vocês pensam obras literárias, essa sensibilidade de uma forma diferente de trabalhar a língua que vocês vão analisar quando vocês forem fazer o trabalho curatorial de vocês para fazer com que permitir que essa obra entre ou não, né? Ainda que vocês coloquem outros critérios também subjacentes à revista, né? Então, pensar isso como um eixo mesmo de vocês sempre trabalharem obras originais. E eu acho que também está rolando um afastamento na escrita acadêmica, inclusive, do efeito de objetividade. Cada vez mais está se colocando o autor para marcar. Isso aqui não é uma coisa que poderia ter sido criada por qualquer tecnologia. Isso aqui sou eu. Então, quando a Ana Carolina começou falando, esta aqui que está pesquisando, com as suas inquietações, esta sou eu. Eu sou atravessada por estas questões e não outras, né? Então, isso também eu acho que é um referencial, assim, de a gente escolher o que a gente vai consumir mesmo como leitor e pensar nessa formação leitora que a gente também quer promover. Bom, a gente já está 5 minutos após o tempo do término da mesa, mas como eu falei, a gente inicia a próxima mesa às 10, então eu vou deixar a gente fazer mais uma pergunta, se vocês tiverem, assim, para a gente fechar. Alguém? Não? Tá todo mundo feliz? Contemplado, assim? Sentindo satisfeito? Ai, que lindas, porque eu ficaria aqui ainda. Várias questões, gente, muitas, que não dá tempo. Mas eu vou deixar para a Carolina uma sugestão de pesquisar o PNLD Literário Equidade, que teve em 2024, porque ali se fala de diversidade. Para Mariana, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha, porque você falou, por exemplo, que não tinha como intenção, o Clube Artemis não tinha como intenção separar por idade. E, além de ser especialista em edição de gestão editorial pelo Unesp, eu também sou especialista em literatura infanto-juvenil. Eu dei esse nome, infanto-juvenil. Eu acho que não é uma coisa só, não é uma literatura que atende crianças e jovens, tá? Eu falo literaturas infantil e literatura juvenil, né? Literaturas no plural. Mas a Mariana falou que não tinha essa questão de questão etária. Em determinado momento, você falou assim, Mariana, falando sobre o guarda-chuva do vovô, você falou assim, a construção adequada à idade. O que seria isso? Adequada à idade, adequada à infância. Que infância é essa que você está pressupondo, que está no seu imaginário, que é adequada, sabe?
uma criança, porque a gente não vai... toda hora eu falo como analista do discurso, vocês desculpem, mas não consigo, tá vendo? Sou eu me colocando aqui. A gente não fala em sociedade, a gente fala em formação social que é separada de várias formas, né? E tem vários grupos que compõem essa formação social. Então, a criança da rede municipal, que tem acesso a pouquíssimos livros, tem essa mesma expectativa da obra do que uma criança que foi privilegiada, que tem acesso, por exemplo, a um clube Quindim ou a assinatura do Clube Artemis. Entende? Assim, são esses atravessamentos que fazem a gente questionar a questão de adequação ou inadequação, e infância mesmo, e leitura. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto inescapável que eu gostaria de falar. A Ana Carolina falou sobre evento literário, e no evento literário também há um curador. Então, me fez pensar na restrição que houve recentemente a Amélie Lacombe, num evento, né? Ela foi censurada também. Eu acho que aí tem um ponto de diálogo da Carolina e da Ana Carolina, a censura que houve a Amélie Lacombe. E aí a gente começa a questionar mesmo por quê, né? Por que acontece isso? Por que essa seletividade, essa elegibilidade afeta também a nossa legibilidade, né? Porque quando a gente elege alguma coisa a ser lida, meninas da revista, quando a gente elege alguma coisa, a gente torna essa coisa legível, né, publicável e alcançável e visível, né? A gente atribui notoriedade. A gente fica refém da tecnologia para isso, porque se a gente entrar na Amazon, a gente vai ter o algoritmo gerando isso que é legível para nós o tempo todo, atribuindo notoriedade, legibilidade o tempo todo. E é isso, a gente não consegue muito se desvincular de todo esse fenômeno, porque a ideologia ela está para, a gente não consegue estar fora da ideologia, mas a gente pode resistir. E é o que a gente está fazendo com o CELB, é o que a gente está fazendo neste evento, que é um evento, como eu disse no começo, de celebração, e é o que a gente está fazendo, dando voz também a estes trabalhos magníficos, que eu fico muito feliz de conhecer. Desejo muito sucesso a vocês todas. Se vocês quiserem outras interlocuções, eu estou à disposição, podem me procurar. E estejam no CELB, né? Estejam frequentando os nossos cursos, os nossos debates, a gente está sempre promovendo coisas bem legais. Pessoal que não se apresentou, quer falar alguma coisa? Alguém? Matheus está aqui desde o início. Fabiana, alguém quer falar alguma coisa? Se não, vou bater o martelo e declarar terminada a sessão. Só estava assistindo mesmo, muito legal. Que bom, Matheus. Obrigada, meninas, parabéns, tá bom? Muito obrigada por se interessarem, por disponibilizarem o tempo de vocês. Carolina, quer falar? Diga. Não? Eu só apertei errado, eu ia colocar um coraçãozinho. Ah, tá. Uma coisa que eu super faria, tá vendo? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. E agora a gente começa a nossa próxima mesa, que vai ser a última do evento. Venham, estejam conosco, tá bom? Beijos.